Hoje eu recebo aqui no estúdio a Thalita Calazans, ela que é diretora dos departamentos da mulher, da criança e do adolescente da Igreja Adventista para o estado de Roraima. E vem ao nosso programa para falar sobre a corrida do Quebrando o Silêncio. Quando eu recebi essa pauta, eu fiquei muito curiosa. E é oportuna, sabe, gente? Diante de tantas denúncias de abusos que a gente vem observando, Brasil afora, Roraima adentro, então a gente precisa chamar a atenção. E essa corrida vem na hora certa. Seja bem-vinda ao nosso programa, Thalita. Boa tarde. Obrigada, Cida. Obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, né? Para nós é um imenso prazer estar aqui e pautando um assunto tão importante para a nossa sociedade. Então vamos começar falando sobre como surgiu a ideia de fazer essa corrida. É a primeira edição, não? Na verdade, ela é a quinta edição. Já é a quinta edição. Primeira vez vocês aqui já comigo, virou tradição. Hein? Exatamente. Ela já virou tradição aqui na região de Roraima, né? E é a quinta edição dessa corrida, Quebrando Silêncio, por quê? Porque ela vem como um grito final de um projeto, né, que nós fazemos todos os anos como Igreja Adventista, para 8 países da América do Sul, já há 22 anos, que tem em comum o principal objetivo, né, pautar temas necessários para a nossa sociedade. É um projeto educativo, né, que visa justamente conscientizar e prevenir a sociedade contra a violência, o abuso e contra a exploração de pessoas vulneráveis. Nós estamos falando de crianças, de adolescentes, mulheres, idosos e também pessoas com deficiência. Esse ano, nossa pauta vai ser abuso infantil, sobre criança. E como vai ser a programação? Durante a semana que antecede a corrida está marcada para o dia 25 de agosto. Nós teremos projetos e ações voltados para esse público infantil, né? Para o autocuidado, que serão nas escolas, palestras para as crianças, adolescentes, né? Para que justamente eles saibam se proteger. E nós teremos também entrega de revistas, materiais, inclusive eu trouxe até uma revista para vocês aqui. Ai, ótimo. Revista para criança, revista para adolescente. Olha e só. Também para adulto. A nossa de adulto ainda não chegou, mas nós temos aqui só um esboço, um pouco do que será mais ou menos o material, que tem por título Infância Ameaçada. E esse material será distribuído. Nós temos mais ou menos 26 mil exemplares que serão distribuídos para todo o estado de Roraima. E nós culminaremos esse projeto com a corrida Quebrando Silêncio. Aí será o grito final nosso, né, em prol dessas pessoas que são vítimas, né, com o objetivo de alertar a sociedade, prevenir e também buscar o tratamento necessário. Porque uma pessoa, quando enfrenta um problema de abuso, ela vai precisar sim de ajuda profissional. É bom a gente trabalhar a prevenção, a criança saber dizer não. Não Exatamente. só a criança, né? Enfim, você falou aí de várias situações. Agora tem gente que não consegue dizer não, não tem nem como. Você falou aí de abuso a pessoas com deficiência. Exatamente. E, na verdade, a prevenção, nós podemos, né, até certo ponto. Porque existem situações que às vezes é inevitável. Mas o que nós podemos fazer diante de situações como essa? Pessoas que já enfrentaram abuso ou pessoas que possivelmente, infelizmente, nessa estatística só tem a subir, enfrentarão. Ajudar no tratamento, né? Nós, como igreja, a gente dá essa esperança, né? A gente dá a Jesus. A Amém. gente instrui, a gente ensina. O propósito nosso como igreja é ser como Jesus. Nós somos as mãos, os pés, nós acolhemos como Jesus. Mas também nós temos como igreja a responsabilidade de cuidar de almas. Isso nós estamos falando de emoções, né? Uma pessoa, quando ela passa por um trauma, ela vai precisar sim de um suporte psicológico, né? Um apoio. E isso, né? Sem contar as sequelas que precisam ser tratadas também, porque muitas vezes a criança ela tem problemas, pode enfrentar problemas cognitivos, problemas dos seus relacionamentos, sintomas, transtornos mentais, enfim, pode até culminar um suicídio, porque
pensamentos intrusivos de um trauma, eles ficam ali martelando na cabeça da pessoa, e será necessário assim um apoio profissional de alguém, né, na área mental para poder estar ajudando. Como é esse trabalho que vocês fazem através da Igreja Adventista? Bom, como igreja a gente tem muitas frentes, né? Muitas ações. Na verdade, a gente sonha com várias ações justamente para focar nesse público, ajudar, né? Então a gente distribui material, a gente palestra nas igrejas, esse é um dia em que as igrejas adventistas todas estão voltadas para o tema do abuso, né? Nós fazemos ações como, por exemplo, a corrida, ou nas rádios e televisões a gente promove isso, entendeu? Esse cuidado. E nós vamos também diretamente ao público mais afetado. No caso, esse ano é as crianças. O ano passado nós tivemos o abuso obstétrico. Nós estivemos fazendo ações em hospitais, em maternidades, alertando, né, sobre esse cuidado que devemos ter com as mulheres no momento de dar à luz. Quando vocês conseguem identificar pessoas abusadas, o que vocês fazem? Tem alguma rede de suporte através da igreja? A Igreja Adventista disponibiliza um projeto que tem por nome Ouvido Amigo, né? Nós estaremos justamente disponibilizando para a sociedade números, né, de psicólogos que aceitam voluntariamente cuidar de pessoas que estão diretamente, né, afetados com abuso, ou também para denúncia. O nome do projeto é Quebrando o Silêncio, justamente por quê? Porque a gente rompe, né, o silêncio. A gente fala, a pessoa quando ela está que ela está totalmente dentro dessa esfera, né, do abuso, ela precisa desse suporte. A maioria delas é dentro de casa, 80%, né? E isso é uma ruptura muito grande que a pessoa sofre, porque as pessoas que necessariamente deveriam protegê-las, cuidá-las, 80% são elas que causam essa dor, né? Até estava comentando com você, antes da gente entrar no ar, um caso absurdo, gente, um caso assim impensável. A moça tá na UTI, uma moça de 17 anos, e os médicos, enfermeiros filmaram o pai abusando da moça no leito da UTI. É inimaginável isso, gente. Exatamente. Na verdade, a olho nu é imperceptível, né? A gente às vezes não tem noção dessa esfera, o quão gigante é. Mas, por exemplo, só no Brasil, 41 mil denúncias só no ano de 2022. Esse número só tende a aumentar. Aqui em Roraima, por incrível que pareça, nós estamos fazendo parte de uma estatística muito triste. Estamos entre os estados mais afetados pelo abuso infantil. Maior número de denúncias por proporção de habitantes, infelizmente, é aqui em Roraima. E todos os dias, se você entrar, todos os dias, vocês que estão aqui, né, envolvidos na comunicação, vocês percebem que as notícias, elas só aumentam. Todos os dias nós temos notícias de casos de abuso, e aqueles que não são denunciados. Pois é. Que são muitos, né? Muitos. Mas quando a gente tem a oportunidade de conversar com algumas pessoas, é muito comum você escutar uma pessoa dizer que ela sofreu abuso sexual. É difícil, hein? E o pior é que o perigo tá ali pertinho, tá dentro de casa. Sim, é eminente. Às vezes não tem para onde correr, por isso que eles são vulneráveis, eles são frágeis, né? E nós, como pais, nós precisamos ter um olhar de águia para as situações, para os comportamentos dos nossos filhos, né? Precisamos estar atentos a todos os detalhes e proteger. Esse é o papel nosso de cuidador, né? Ter essa proteção. A gente precisa, na verdade, amor altruísta, né? Cuidar um do outro, cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, dos filhos dos outros. Como igreja, a gente entende exatamente que o nosso papel não é somente ali o nosso quadradinho. A gente tem que expandir, a gente tem que levar essa causa adiante, né? A gente tem que gritar, a gente tem que utilizar as ferramentas que estiver ao nosso alcance para justamente ajudar na prevenção, né? No cuidado dessas crianças. Chama a atenção. Nós estamos falando de adultos, ou seja, uma criança quando ela enfrenta o abuso infantil, nós estamos falando de um adulto
que vai viver um sofrimento, né? E é inevitável. Ele vai enfrentar sequelas a curto prazo, sequelas a longo prazo. E eu sou da área de saúde mental. Ah, você é psicóloga? Olha, agora sim. vou explorar mais ela, sabendo que ela é psicóloga, gente. E tive a oportunidade, o ano passado, inclusive, de trabalhar no SUS, né? Fiz estágio no SUS e vivi muitas experiências tristes de pessoas realmente presas ao passado por não conseguir se libertar. Presas nos seus relacionamentos, não conseguindo ser feliz ou fazer os parceiros felizes nos seus relacionamentos. Pessoas que não conseguem nem se relacionar bem. Pessoas que com idealizações suicidas, vontade de não tem vontade de viver, não tem vontade de produzir, não tem vontade de criar. Por quê? Por causa desses pensamentos intrusivos que entraram na mente da pessoa e infelizmente muda. O cérebro da criança, ele está em processo, né, de formação. Então, a partir do momento que a criança enfrenta um trauma, que esse trauma é necessariamente, ou seja, algo que a mente humana não esperava receber. E recebeu uma emoção muito forte. E isso gera um impacto, gera uma mudança, de certa forma, ali, na forma de pensar da pessoa. Agora, tem cura? Tem como mudar todos esses sentimentos nessas pessoas abusadas? Bom, eu posso falar de duas maneiras, né? Eu vou falar, aqui como Você agora, eu estou te explorando líder, como psicóloga. como líder da igreja, eu entendo que Cristo, ele cura tudo, Amém. né? A psicologia, ela não promete cura, mas ela promete tratamento. Porque, ou seja, não tem como você arrancar Aquela aquela memória de alguém, entendeu? Mas ela ajuda você a olhar de uma outra maneira. Se bem que com uma dor tão grande como essa, às vezes é inevitável, é difícil, né? Você buscar olhar de uma outra maneira o trauma. Mas você, a psicologia, ela ajuda a você a lidar, a você ser um ser produtivo, a você seguir a vida, tua mente girar em torno de outros pensamentos, a você ser uma pessoa produtiva e sem com que isso afete seus comportamentos, né? Porque a partir do momento que entra uma informação como essa, um impacto dessa na mente humana, ela vai mudar a sua forma de pensar e automaticamente seus comportamentos. Existem crianças, por exemplo, que você vai perceber certos comportamentos delas, entendeu? A hipersexualidade, entendeu? Precocemente. Às vezes ela não tem vontade de se relacionar, às vezes ela passa a ter relacionamentos atípicos, fora de uma normalidade, né? Justamente por conta disso. No dia a dia, como as famílias podem identificar se a criança está sendo abusada? A criança, ela visivelmente, ela apresenta comportamentos. Ela se isola. Ela fica apática. Ela fica silenciosa. O rendimento escolar cai. Então, a gente percebe o comportamento dela, principalmente diante de pessoas como a pessoa que a abusou. Né? Você percebe exatamente que ela se isola, ela se afasta. Então, ou seja, a criança, ela tem uma forma diferente de viver essa situação. Às vezes ela é ameaçada, então ela é obrigada a se silenciar. Só que os comportamentos nossos dificilmente se silenciam, né? A boca pode silenciar diante de uma dor, diante de um sofrimento, mas os comportamentos não. Então o pai e a mãe, quando eles têm um olhar um pouco mais aguçado para a criança, ele pode perceber exatamente certos comportamentos, coisas que ela fazia, agora ela não tem mais prazer. Antes ela gostava de brincar, antes ela gostava de estar em tal lugar, com tal amigo, agora não. Então os comportamentos dela mudou, e não necessariamente somente para o abuso. Os comportamentos dos nossos filhos precisam ser observados todos os dias, né? Violência, o bullying. Enfim, a criança, ela modifica a sua forma de agir a partir do momento que ela enfrenta um pensamento dolorido. Agora, sobre quando o perigo está em casa, aí é o papel da escola ajudar na identificação de um possível abuso, porque a criança perde ali o suporte de onde mais deveria contar, né? Que é a própria casa. Aí entra a escola, na sua opinião? É indispensável e fundamental. A professora, ela tem um papel muito significativo na vida de qualquer pessoa, né? A criança, ela sempre vai buscar aqueles objetos de segurança em quem ela pode se apoiar em qualquer circunstância. Ela deixa isso bem claro.
Uma criança, quando ela te dá carinho, ela te abraça, ela te acolhe, ela conta as coisas para você, pronto, ela já deixou claro. Então, quando o abuso é dentro de casa, ou às vezes é incrível, né? A gente vê muitas situações em que a própria mãe não acredita. Não acredita na criança, né? Então, o papel do professor, ele é indispensável. Não somente professor, nós temos outros avós, tios, pessoas em quem a criança sente. Isso é algo que não tem como a gente definir. É fulano, ciclano, beltrano, não. A pessoa, ela sente quem ela pode dar essa voz de confiança e ali ela abrir o coração, né? Nem todas as crianças abrem o coração. Então, os comportamentos é que vão definir. E tem crianças que não percebem que estão sendo abusadas. A criança, ela percebe que algo está diferente, né? Por exemplo, o que é o abuso? O abuso é um ato, né? Um ato que está fora ali da normalidade dele, que gera, de certa forma, um desconforto, toca na privacidade da pessoa. Nós estamos falando não somente ali do ato sexual em si, nós estamos falando de carícia, né? Do voyeurismo, ou seja, que é o ato de observar a pornografia, o erotismo, o exibicionismo, tudo isso, ele contribui justamente para essa esfera do abuso, do abuso infantil, né? E a criança, ela se ela cresce num ambiente em que há essa normalidade, que a gente sabe que infelizmente existem lares e que as crianças, elas aprendem certos comportamentos que não são adequados para a normalidade da nossa sociedade, né? Mas é a normalidade de dentro daquela casa. Exatamente. Ele aprendeu. A gente chama de padrão de conduta, quando repete, né, o comportamento. E a escola, ela ajuda muito, ela é um grande suporte nesse momento. Eu vi aqui que vocês fizeram esse material voltado para as crianças em forma de revista em quadrinhos. São Sim. Historinhas contadas para as crianças entenderem os abusos que estão aí, que elas podem estar sujeitas e a forma de reagir, exatamente, de se defender. Essa é uma revista porque a criança, ela recebe a informação de uma maneira diferente, né, que o adulto. Então, a forma lúdica é a melhor maneira da gente poder trazer esse autoconhecimento para a criança. Então, ali uma história em quadrinho, ensinando, instruindo o autocuidado é indispensável, porque a gente está falando a língua dela. Não adianta eu chegar e explicar, né, como eu estou falando com um adulto para uma criança. Ela nem sempre entende. A gente tem que ir falar com ela. Então, essa forma de revistinha em quadrinhos é justamente estratégica, para que elas possam entender e cativa, né? Desenho, criança gosta de desenho. Verdade. E aqui para os adultos. Exatamente. Né? Você preparou esse material para os adultos. Esse material, ele é promovido pela Igreja Adventista em nível de divisão sul-americana, cuida de 8 países, né? Então esse material ele é distribuído para todos nós. Na verdade, não sou eu que faço. O meu papel é promover. É jogar para o povão, entendeu? Esse material. Só que esse material aí, ele é um material de instrução, entendeu? E ele é de prevenção também, para que o olhar dos pais seja um olhar mais cuidadoso, para que a sociedade tenha esse olhar mais preocupado para essa criança. E principalmente a esperança. A gente, como igreja, né, a gente trabalha também a questão espiritual, ou seja, ajudar ela a ter uma esperança em algo maior. Que esse problema não pode impedir ela de ter melhor qualidade de vida, de ser um ser humano produtivo que vai somar de certa forma para a sociedade, um ser humano que vai sorrir, que vai brincar, que pode se alegrar. E não somente uma pessoa, como eu te falei, né, dentro nessa esfera de enfermidades mentais, que é as sequelas a longo prazo, ela perde a vontade de viver, ela perde a alegria. A gente entra com essa esperança. Mostrar que a vida não se resume a isso, que isso foi um episódio, uma página que precisa ser virada. Exatamente. E a vida melhor aproveitada. Exatamente. Uma coisa que me preocupa muito hoje, aqui em Roraima também, a gente tinha percebido até uma diminuição, mas agora, infelizmente, voltou. É a questão do suicídio. Seja de jovens, seja de pessoas mais maduras, pessoas que estão desistindo de viver.
Talvez pessoas que estejam sofrendo caladas, não tenham uma rede de apoio, não tenham a quem recorrer ou com quem conversar. Mas eu até conversava esses dias com meu amigo Wagner Costa, psicólogo também, que essas pessoas, elas precisam entender e perceber que tem gente que se preocupa com elas. Eu posso até não conhecer a pessoa que está sofrendo, mas eu me preocupo com o sofrimento dela. Cada vez que eu trago aqui no meu programa um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, alguém para falar de saúde mental. As pessoas não podem se fechar e sofrer sozinhas. Elas precisam reagir porque alguém no mundo se preocupa com elas. E eu sou uma pessoa que eu luto muito pela vida, eu luto em favor da vida. E queria aproveitar essa oportunidade de você hoje aqui com a gente, que você fale sobre isso como psicóloga. Quem está por perto de alguém que está tendo pensamentos suicidas, o que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para dar esperança para alguém que já perdeu as esperanças, que está vendo o mundo cinza, que está vendo o mundo aí sem alegria? Apático, né? E é bom você tocar nesse assunto do suicídio, porque ele realmente, ele acompanha muitas vezes esse desejo suicida, né, de tirar a própria vida, de muitas pessoas que sofrem abuso, né, na infância. E ele geralmente, né, o suicídio, ele culmina, ele é o resultado de uma depressão. E nós, como sociedade, a gente precisa entender e a gente precisa separar bem isso, que depressão, ela não é um estado de tristeza. Depressão é uma doença. Sim. E não é frescura. Não, é uma doença. Ela é bioquímica, né? Às vezes eu explico para as pessoas de uma forma um pouco leiga, para ver se elas tentam entender um pouco o que é a neurociência do cérebro de uma pessoa quando está com depressão, né? Mas um pensamento, ele gera conexões ali no teu cérebro, certo? E isso faz com que algumas torneirinhas do teu cérebro se abram, que a gente chama dos hormônios. Ele entra na corrente sanguínea, né? Então, quando uma pessoa, ela passa por uma situação, ela já tem 2 semanas mais ou menos que ela não tem vontade de sorrir, ela tá triste, ela não responde a estímulos positivos, ou seja, ela não fica feliz com coisas que antes ela fazia, se tranca no quarto, perde o apetite ou come muito, opa, alerta, tem alguma coisa errada, né? O que significa isso? Tua forma de pensar alterou bioquimicamente teu cérebro, né? Então, o que acontece? Hormônios que te dão prazer, eles passam a diminuir e não vir com grande quantidade. É por isso que a gente busca o psiquiatra, né? O psiquiatra, quem é? Ele é o médico que dá, justamente, ele controla esses hormônios no teu cérebro. As pessoas, às vezes, temem o psicólogo e o psiquiatra, né, no período de depressão, justamente porque pensa... Na verdade, é um tabu, né? Pensa que são profissionais para loucos. Não. Agora, hoje a depressão, infelizmente, está tão comum que as pessoas têm que parar com isso. É uma doença. Pois e está comum, infelizmente. Doença. Eu não sei, a gente precisa... Quando nós estamos doentes, quem que nós procuramos? O médico. Quando o cérebro se enferma, nós também temos que procurar um médico. Sim. O psiquiatra, ele vai ali tratar os sintomas, né? Ou seja, eu tô com esse sintoma muito bem, eu vou dar medicação. Quem é o psicólogo? O psicólogo entra para mudar seus pensamentos, porque quem te adoeceu foi os pensamentos. Os pensamentos. Então ele vem e dá essa modificação, entendeu? Passa a você pensar ter um olhar diferente para a situação. Toda pessoa, como nós sempre falamos, às vezes as pessoas, elas desesperadamente se suicidam para tirar aquela dor, sendo que aquela dor pode ser tratada. A dor pode Existem ser profissionais tratada. que estudam para curar essa dor. Entendeu? E tirar a vida não vai curar a dor. Tem uma abordagem que eu estava lendo esses dias. É perder a oportunidade, né? É perder a oportunidade de viver. De viver. Tem uma abordagem até radical que eu estou vendo no Reino Unido. Eu vi uma matéria esses dias na BBC, onde eles estão difundindo no Reino Unido o Vale dos Suicidas. É muito pesado. E eles estão fazendo isso como uma terapia de choque para mostrar para os jovens que estão aí tendendo a tirar sua própria vida que não é a solução, que o sofrimento não vai acabar. Né? Eu fiquei assim chocada quando eu li a matéria e quando eu vi a abordagem,
Mas é até uma forma de dar uma sacudida nessas pessoas que estão aí pensando que vão solucionar todos os problemas, simplesmente atentando contra o seu bem mais precioso, que é a vida. Às vezes as pessoas passam por situações na vida, né? E eu de maneira nenhuma, a gente condena ou julga uma pessoa, né? Sim. Que tem esse desejo de tirar a própria vida. Mas sou às vezes um tanto egoísta, porque, ou seja, existem outras pessoas que elas são felizes por causa da nossa presença também. Sim. Nós nos complementamos, né? Então eu tenho vontade de tirar minha vida, mas e meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai, né? E é interessante, eu tenho um olhar um tanto frio, porque a ciência, ela dá essa frieza de certa forma pra gente. Porque a gente está diante de algo que tem solução. Tem como tratar, tem como cuidar. Viu? Então, você tá aí, você que está ouvindo a gente aí em algum lugar de Roraima, que estava pensando nisso, que até tabu a gente falar sobre isso, ouve o que essa psicóloga maravilhosa tem a dizer para você. Fala aí. Exatamente. É uma doença. Então a gente não pode pensar que é um pensamento. Não, é uma doença. Precisa ser tratada. É tratamento, né? Nós sempre falamos, e por incrível que pareça, não é somente adultos, crianças, tem muitas crianças, né? E os comportamentos delas também são diferentes. Né? As crianças, elas Como é que explica um ser humano que acabou de chegar no mundo? Tá para baixo, tá deprimido, na melhor fase da vida. Como é que explica? Os traumas. Nós vivemos em um mundo muito isolado, na frente de uma tela de computador, de celular, né? Por incrível que pareça, dores, situações de tristeza em que a gente vivencia na nossa vida, que nós não estávamos esperando, emoções fortes, elas promovem isso no cérebro da gente. Né? Isso aqui é uma máquina louca. E a gente precisa, é fascinante quando você entende essa máquina e você controla ela. Aí você falou também da questão hormonal, da questão de, enfim, reações químicas que ocorrem no nosso cérebro. E são essas reações que também precisam ser corrigidas. Sim, nós temos hormônios como, por exemplo, a serotonina, né? Dopamina, hormônios que fazem o quê? Te dão bem-estar, prazer e satisfação. Por exemplo, quando você come algo que você gosta muito, ele lança na tua corrente sanguínea um hormônio, e esse hormônio te dá prazer, de saciedade, de felicidade. O que acontece? A pessoa com depressão, ela perde diminui essa quantidade de produção desse hormônio. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou no psiquiatra porque ele vai me dar uma medicação e essa medicação vai me tornar dependente. Não. Medicação, ela não vicia. O que é? Ela é um paracetamol. Sabe o que é um paracetamol? Você toma para aliviar a dor. Então, aquela medicação, ela vai fazer um efeito no teu cérebro de forma temporária. Só que o que acontece? Se você não modificar teus pensamentos, os sintomas vão voltar. Então, por isso que as pessoas falam, eu vou ficar dependente. Não, você não vai ficar dependente. Ele vai suavizar a sua dor, mas você tem que pensar de maneira diferente. É necessário o tratamento. Pessoas com problemas de traumas, por exemplo, quando nós falamos aqui na infância, na adolescência, se nós tivéssemos noção exatamente da dor que um cérebro humano enfrenta ao passar por um problema de um trauma, nós cuidaremos mais das novas gerações. Essa é a verdade, nós cuidaremos sim das novas gerações. A gente teria um olhar mais cuidadoso para essas pessoas. Né? A gente vai tentar fazer porque a nossa depois parte, né? De adulto, pois é. Não é fácil. Eu abri o espaço hoje para você aqui no nosso programa, sabe? A nossa agenda não estava casando, né? Eu falei, não, mas eu vou dar meu jeito, porque é uma entrevista importante, é um evento importante, e a gente acabou entrando num assunto muito relevante e que pouco se fala. Né? Mas que está aí, está no nosso dia a dia, está acontecendo e é preciso que algo seja feito, né? E eu queria nesse finalzinho dessa nossa entrevista que você convidasse os nossos ouvintes a participarem desse movimento Quebrando o Silêncio. Não se resume a uma corrida, né? Tem muitas atividades aí acontecendo. E olha, na verdade, às vezes algumas pessoas pensam, não, eu vou participar da corrida, eu não vou participar porque eu não corro, tem muitos corredores profissionais que podem ganhar. Não é somente uma competição. Ali nós estaremos todos juntos ali dando um grito, né? Um grito contra
né? É algo tão nojento e sujo que tem machucado tantas vidas na nossa sociedade. Nós vamos estar ali protegendo essas pessoas. Nós vamos estar ali dizendo que nós estamos com elas, com essas vítimas, né? Então essa corrida será justamente a culminação desse projeto, né? Com a temática desse ano. O ano que vem a gente vai ter outra temática. A gente espera que portas estejam abertas aí pra gente. Essa corrida ela vai acontecer lá em frente ao Estádio Canarinho, no dia 25. Nós temos 2 corridas. Nós teremos a Kids, que vai ser pela manhã, e nós teremos à tarde, no finzinho da tarde, a corrida para adultos, né? De 0 a 100, não, de 12 a 100 anos. De 12 a 100 anos. Nós temos também para os idosos. Agora me conte o trajeto. Vai ser o qual e quantos quilômetros são? Bom, nós teremos até 7 quilômetros. Mas vai depender das categorias, igual para criança já é um outro nível. Nós temos uma equipe técnica aí que está, fazendo algo maravilhoso, entendeu? E vocês estão vendendo os kits? Como é que funciona? Bom, primeiro a pessoa ela tem que buscar o site e fazer a inscrição. O site é centraldacorrida.com.br e também a pessoa pode digitar lá corrida, quebrando silêncio, Roraima. Então, na hora que ele faz isso, automaticamente já entra na pasta. Então, ele faz a inscrição ali, paga uma inscrição de R$50. E quando nós estivermos aproximando a corrida já no mês de agosto, nós estaremos ali na Escola Adventista, aqui de Boa Vista, distribuindo os kits, né? Esse kit vai vir com uma camiseta, e não é de qualquer qualidade não, uma boa camiseta, tá? Aquela que vai dar para correr por 1 ano ou 2. Isso, que dá para você usar treinando para a próxima academia, é uma malha bacana. E nós estaremos também com o número de peito, o chip. Ali nós estaremos dando toda a assistência para as pessoas, água, uma frutinha, entendeu? Montaremos uma estrutura bem legal ali. E vai ter premiação essa corrida? Tem premiação e muita, viu? Muita então conta premiação. aí pra motivar mais ainda. Nós vamos ter bicicletas, nós vamos ter celular, nós vamos ter tênis, viu, corredor. John? Vai lá, John. Dinheiro. Representando a Folha, John. Nós teremos dinheiro também, entendeu? Vai ser muito legal. Nós temos ali uma quantidade bem significativa para justamente brindar as pessoas que vão estar envolvidas, né? Estarão ali e nós contamos com a parceria de todos. Nós gostaríamos que fizesse a inscrição à nossa sociedade para a região de Boa Vista. Tem gente que está vindo de Pacaraima, tem gente que está vindo de Rorainópolis. Se você é de outra cidade do estado, não importa, faça a caravana e venha para correr com a gente. E você vai correr? Eu vou. Bom, assim, mas você é daquelas que vão na frente ou daquelas que vão no fundão? Eu já sou mais sedentária, eu vou no fundão. Tipo, eu vou só dando apoio moral. Não, vou ficar na linha de chegada esperando o pessoal. Mas o importante é participar, né? Sim. Gritarmos juntos, né? Contra a violência. Isso chama a atenção. Gritar em favor do amor ao próximo, do cuidado ao próximo. Gostei muito de te receber aqui no nosso programa. Igualmente. Nem tinha, ela não sabia, meu povo. Eu contei pra ela antes da gente entrar no ar. Não sei como foi que vocês chegaram em mim. Eu falei, será que é porque meus filhos estão estudando lá na Escola Adventista? Meus 2 filhos, que ainda estão no ensino normal, ainda não estão na universidade, estudam lá na Escola Adventista e eu estou muito satisfeita, viu? Um trabalho assim incrível dos professores lá, foco em disciplina. Pedro chega em casa, faz as tarefas sozinho, não precisa mais da mãe. Tem dia que ele chega em casa já com a tarefa pronta, né? Então, assim, eu tô encantada. Recomendo a Escola Adventista, viu? O método... Valores, princípios e uma boa educação. Exatamente, método educacional fantástico, sabe? Sim. E eu tô, assim, muito satisfeita mesmo. Falo aqui de coração, tá, gente? Que bom.